Para ser o melhor, é preciso vencer o melhor. Essa é a frase que Carlos Alcaraz vem repetindo desde que assumiu a liderança do ranking mundial, tendo a consciência de que ainda faltava algo para que ele fosse de fato o número um do mundo. Não só ocupar o posto, mas ser o número um mesmo. Agora, não falta mais nada. Carlitos foi genial. Bateu o todo-poderoso Novak Djokovic na final de Wimbledon, de virada, após um péssimo início de jogo, inclusive. Aproveitou as chances, foi valente, não teve medo de vencer, não teve vergonha de errar, arriscando, tentando coisas novas, tentando uma alternativa, já que o Djokovic é o jogador que todo mundo conhece, tão incrível. Foi a vitória do novo melhor do mundo, o campeão de Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz. Carlitos, é claro, o nosso destaque nesta edição do podcast Quadra Principal, que fala também sobre a final feminina na grama sagrada. Inclusive, é por este assunto que vamos começar falando. Daqui a pouquinho a gente volta na épica final masculina entre Alcaraz e Djokovic. Se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, fique com a gente até o final dessa edição do podcast Quadra Principal. Vamos lá? Tudo beleza? Então bora lá. Daniel, meu amigo, a gente errou rude, hein? Misericórdia! Jamais imaginávamos uma Marketa Vondrousova tão forte e tão sólida em seu jogo, principalmente se tratando de Wimbledon. Uma zebraça, na minha opinião, pelo menos. Já já você fala da sua. No torneio feminino, não só na final, e sim ao longo de todo o campeonato. Se a gente for pegar os jogos da Vondrousova, várias vezes ela não era a favorita do jogo e ela venceu. Ela derrubou nomes como Verônica Kudermetova, Dona Vekic, a Jessica Pegula, Elina Svitolina, e na final ganhou da Ons Jabeur, que vinha jogando um tênis magistral, também com uma campanha sensacional ao longo do torneio. Placar de dupla 6-4 para a Vondrousova na final contra a Ons Jabeur, que é mais uma tcheca vencer um grande slam no tênis feminino, mais uma tcheca vencer o Wimbledon. Fala um pouquinho, Daniel, sobre as campanhas. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. É por isso que o tênis é um esporte maravilhoso, né? E o tênis feminino nos reserva, né? O circuito da WTA nos reserva incertezas, né? Por mais que existam favoritas nos Grand Slams, nos últimos anos, pelo menos, sempre surge alguém ali fora do radar que pouca gente está olhando, vai lá, com menos esperar, tá lá na final, ganha o título. E foi isso que aconteceu com a Marketa Vondrousova. E de fato foi uma grande zebra, né? Porque, embora até quando saiu a chave, a Marketa Vondrousova tinha uma boa chave para ir avançando, eu até achava que ela fosse longe no torneio por isso, mas jamais imaginaria que a Vondrousova no início do torneio seria campeã de Wimbledon, né? E a gente vê antes de Wimbledon, ela só tinha vencido 4 partidas na grama. Inclusive, apenas Martina Hingis teve menos vitórias em quadra de grama antes de ganhar o seu primeiro Wimbledon do que a Marketa Vondrousova. A Suíça, quando venceu o Wimbledon, tinha apenas 3 vitórias na grama e a Marketa Vondrousova 4. A Marketa Vondrousova, essa temporada, só tinha 2 vitórias na grama. E o Wimbledon só tinha vencido uma partida até este ano, né? Que foi há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, na verdade, quando. Não, em 2021, desculpa, estou confundindo aqui porque teve a pandemia, mas em 2021 ela foi eliminada na segunda rodada. Antes disso, ela tinha sido eliminada na primeira rodada em todas as vezes que participou. E no ano passado ela não disputou o torneio porque estava se recuperando de uma cirurgia no pulso. Inclusive estava com o braço enfaixado. A Onjabé, grandiosa do jeito que é, na premiação até lembrou disso, né? Que um ano atrás a Vondrousova estava assistindo o Wimbledon pela TV com o braço enfaixado, né? E na temporada, no último Grand Slam, eu citei da Carolina Morrova, né? Que foi vice-campeã, que também é uma tenista jovem que passou com muitos problemas de lesão, e a Vondrousova é a mesma coisa, né? Você vê que a Vondrousova tem 24 anos de idade, já tem uma carreira antes do título de Wimbledon, já tinha uma final de Grand Slam em 2019 em Roland Garros, tem final olímpica, né, atual medalha de prata dos Jogos Olímpicos, mas, né, teve uma carreira muito prejudicada por lesões, né, então ela já podia estar
ela entrou no top 10, né? Com esse título, ela já podia estar no top 10, já tinha tênis de top 10, mas as lesões atrapalharam ela. Então, por todos esses elementos, né? Acho que se tornou um título muito inesperado. Sobre as campanhas, né? A Jabber, a gente é mais um vice-campeonato, né? Aquela marca de Grand Slam, mas a gente tem que ressaltar a brilhante campanha dela, né? Ó, derrotando só tenistas, várias campeãs de Grand Slam, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, inclusive, Petra Kvitova ela atropelou a tcheca, né? Que foi 2 vezes campeã de Wimbledon, 6-0 e 6-3. Então, que era a atual campeã Helena Rybakina, Arina Sabalenka, né? Mas, infelizmente, né? Quis os deuses do tênis, os deuses do esporte, que a Jabber não comemorasse ainda o seu primeiro Grand Slam. Já a Vondrousova, nessa campanha, ela derrotou 5 cabeças de chave. As exceções foram a americana Peyton Stars, na estreia, e a Elina Svitolina na semifinal, né? E acho que toda campanha de um título, né? Tem sempre aquele jogo emblemático, simbólico do título. E o jogo simbólico da campanha da Vondrousova, que eu posso destacar, é nas quartas de final, contra a Jéssica Pegula, que ela vence, né, por 6-4, 2-6, 6-4, só que no terceiro set ela sai de 1-4 e 30-40, quer dizer, a Pegula, se quebrasse o saque da Vondrousova e abrir 5-1, ia sacar para o jogo. E ela conseguiu reverter, né, saiu desse buraco e conseguiu reverter e virar o terceiro set e a partida. Então esse jogo aí, que eu posso dizer que é o simbólico do título da Vondrousova. O Daniel, cá entre nós, a Jabur era a favorita na decisão pelo título, né? Quais aspectos, na sua opinião, levaram ela a mais um vice-campeonato de Grand Slam? E o que a Vondrousova fez para reverter esse cenário de favoritismo da tunisiana no jogo? Porque eu acho que talvez até a própria Jabur carregasse ela tivesse essa noção de que, putz, agora é o meu momento de ganhar um Grand Slam. E acabou não rolando. E mais, o que você acha que a Vondrousova trouxe de lições aprendidas lá com aquela final de Roland Garros em 2019, que ela perdeu para Ashley Barty, que pode ter ajudado agora na final de um Wimbledon? Coisa que a Jabur, por exemplo, não conseguiu fazer, ela não conseguiu trazer algumas nuances dos jogos diferentes, né? Jogo contra a Rybakina na final do Wimbledon do ano passado, jogo contra a Iga na final do US Open no ano passado, jogos diferentes, né? Mas sempre tem alguma lição que fica, e a Jabur não conseguiu trazer, enquanto talvez a Vondrousova tenha conseguido. Cara, o tênis é um esporte de muita perseverança, de persistência. A Vondrousova perdeu uma final quando ela tinha 19 anos de idade, né, em Roland Garros, para a Barty, uma vitória até fácil da Barty. Aí depois, 2 anos mais tarde, teve a final olímpica, que ela perde para Belinda Bencic, né? Mas em condições em que ela também não era favorita, né? Foi uma condição muito semelhante a agora, né, da final de Wimbledon. Eu acho que a partir do momento que você vai perdendo, você vai chegando, mas vai perdendo, você vai, ao mesmo tempo, você vai criando cascas, né? E o tênis, ele é um eterno aprendizado. Isso pode servir para a Jabber também, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre mais essa derrota da Jabber em final. Mas o tênis é um eterno aprendizado. Então, ela fez a final de Grand Slam muito novinha, de 9 anos, né? Talvez aquela coisa não estava preparada, deslumbrada ainda um pouco com aquilo, né? Pegou uma Bart que já estava no auge naquele momento, a Bart atropelou na ocasião. Teve a final olímpica, né? Que acho que até o favoritismo era menor, né? Por conta da Bendit, mas a Bendit também estava numa semana completamente iluminada. Então acho que é a perseverança. E eu acho que também, aí já entrando na partida, a Vondrousova se aproveitou muito da ansiedade da Onjaber. E a gente via taticamente a Vondrousova explorando, jogando nos erros da tunisiana. Jogando sempre uma bola, sempre mais uma bola, tentando induzir a Jabber ao erro. E a gente viu isso nas estatísticas de erros não forçados. Enquanto a Tcheca teve 13 erros não forçados apenas, a Jabber teve 31, né? A Tcheca teve só 10 winners. E a Tcheca é a tenista que saca muito bem, né? Canhota, bate forte na bola. Então ela fugiu um pouco das suas características, se adaptou ao estilo de jogo da Jabber para enfrentar a tunisiana nessa partida, né? Então, por exemplo, vamos pegar agora, entrar já no panorama da partida, né? A Jabber até começa bem o jogo, né? Um jogo muito tenso no começo, mas a Jabber até começa o jogo
bem, quebra a Vondrousova no segundo game, mas a tcheca devolve a quebra no game seguinte. E aí a gente já via a Jabber irritada, né, batendo no corpo, batendo na raquete, né? A Jabber até consegue uma nova quebra de 0 no sexto game, aí a tcheca vai e devolve a quebra na mesma moeda do game seguinte. E aí no nono game a tcheca consegue uma nova quebra, marcando pontos só em erros não forçados da Jabber. Então você vê a tática que eu falei, jogando sempre a responsabilidade para a tunisiana. E nessa, aí ela confirmou o seu saque, fechou o 7-6-4. No segundo set, a Vondrousova quebra a Jabber logo de cara, no primeiro game. A tunisiana devolve a quebra em seguida, depois a tcheca está em 40-0, e aí até pareceu uma mudança de postura da tunisiana, né? Tanto que ela consegue uma nova quebra no quarto game, mas aí a tcheca não deixou a tunisiana se animar, né? Devolveu a quebra no game seguinte, né? E aí o panorama do primeiro set começava a se repetir, né? A Vondrousova quebrou a Jabber novamente no nono game para confirmar o saque em seguida e vencer o Wimbledon, né? Então, a Vondrousova taticamente conseguiu explorar muito, muito bem isso, né? E aí venceu merecidamente. Não foi um jogo que tecnicamente brilhante. Eu acho que teve outros jogos na chave feminina que foram melhores tecnicamente. Eu acho até a semifinal entre Jabber e Sabalenka foi um jogo até melhor que esse. Mas, como diz o ditado, né? Finais não foram feitas para serem jogadas, foram feitas para serem vencidas. E a Vondrousova finalmente conseguiu o seu primeiro título de Grand Slam. A jogadora com classificação mais baixa a ganhar o título individual feminino de Wimbledon, desde que o ranking da WTA foi criado. Primeira tenista não cabeça de chave a vencer o Wimbledon na era aberta, né? E o seu segundo título na carreira, né? Ela ganhou um torneio lá quando ela tinha 17 anos de idade, né? Lá em Bielbiene, né? Em 2017. E é a mais nova integrante do top 10. Como eu falei da Jabber, agora é a Jabber persistir, né? Ela foi eu particularmente estava torcendo pela Jabber por toda, acho que praticamente o mundo inteiro tava, né? Por toda a história, por toda a bandeira que ela carrega, não só a bandeira da Tunísia, né? O maior nome da história da Tunísia hoje, como também o continente africano, mulher árabe, todo esse contexto, e também por ser uma tenista carismática, né? Tanto não à toa é apelidada de ministra da felicidade, né? Então, partiu o coração ver a Jabber na premiação, chorou muito e falou que foi a derrota mais doída da carreira dela. Mas, como eu falei no início, tênis é um esporte de resiliência, persistência e perseverança. A Jabber tem que se inspirar em Chris Evert, Jana Novotná e Simona Halep, que perderam 3 finais de Grand Slam para ganhar na quarta tentativa. E tem a própria Kim Clijsters, que perdeu 4 finais de Grand Slam para ganhar na quinta tentativa. Então, vai haver novas oportunidades para o Jabber seguir perseverando. Não foi dessa vez, eu acho que até eu acreditaria que ela poderia chegar realmente, né, dessa vez, mas não aconteceu. O esporte é duro, às vezes é duro, o esporte é cruel, o tênis é cruel, né? Mas é isso, é o que fica. Agora entrando, falei de ranking, né? Que a Vondrousova entrou no top 10 pela primeira vez em sua carreira. E falando em ranking, vamos falar aqui que já temos classificadas para o WTA Finals. Temos 2 classificadas já para o WTA Finals, que é aquele torneio de final de ano, que envolve as 8 melhores ciências da temporada. A Aryna Sabalenka com 6.455 pontos e Iga Swiatek com 5.685 pontos, já são as primeiras classificadas para o WTA Finals. A Vondrousova está em quinto lugar na corrida, né, com 2.936 pontos, e a Jabber está em sexto com 2.781 pontos. Lembrando que a corrida para o WTA Finals conta só os pontos obtidos em 2023. A brasileira Beatriz Haddad Maia está em 12º lugar, com 1.982 pontos. Está ali menos de 200 pontos atrás da Carolina Muchova, que hoje fecha o G8, né? Porém, a Bia hoje estaria classificada para o WTA Elite Trophy, né? Claro, tem muito torneio ainda, muitos torneios importantes, tem o US Open, tem alguns WTAs 1000 até o final da temporada. Então, essa diferença de 200 pontos aí, a Bia ainda está na briga, mas hoje ela estaria classificada para o WTA Elite Trophy, que vai voltar a ser disputada depois de 4 anos, né? O WTA Elite Trophy reúne as 12 melhores tenistas do ano que não se classificaram para o WTA Finals. Então, é uma espécie de Finals B, digamos assim. Então, hoje a Bia está na zona de classificação para o WTA Elite Trophy, que vai ser disputado na China no final da temporada.
É isso aí, Daniel. Uma impressão particular que eu tive é que o torneio feminino, a chave feminina no geral, foi mais espetacular que a masculina, porém, a final masculina foi infinitamente melhor do que a feminina, e agora a gente entra nesse assunto e fala sobre a final masculina de Wimbledon. Chegou o momento de falar do feito gigantesco desse menino ainda, 20 anos, um homem jovem. Carlos Alcaraz. Ô, Daniel, o Carlitos, ele nasceu meses antes do Federer conquistar o seu primeiro título de Grand Slam lá em Wimbledon 2003. Digo mais, a última vez que um tenista fora do Big Four, que é o grupo ali com Federer, Nadal, Djokovic, Murray, venceu o Wimbledon, foi em 2002. Ou seja, o Carlitos não tinha nem nascido ainda. Isso é fantástico. Vamos falar da campanha do espanhol. Eu queria destacar algumas vitórias dele aqui. Nas oitavas, ele venceu o Matteo Berrettini de virada. O Berrettini já fez final de Wimbledon lá em 2021. Joga muito bem na grama, um excelente jogador de grama. Nas quartas, ele passou o carro no Holger Rune. Muita gente esperava um jogão, 5 sets e tudo mais, dois jovens tenistas. O Rune não viu a cor da bola, o Carlitos atropelou. E o que dizer dos 3-0 contra o Daniil Medvedev, um triplo 6-3 com pontaço no match point, mais um atropelo do Carlitos, tudo isso para chegar na decisão que era a decisão que a gente tanto esperava contra o Djokovic. Rapaz, você citou o Berrettini, bom ver o Berrettini de volta, né? Jogando bem, torneio. Eu realmente não tinha expectativa nenhuma do Berrettini, porque ele ficou muito tempo parado, né? Vamos ver se ele consegue manter uma sequência, se manter saudável, né? Porque faz falta o Berrettini. Berrettini é um grande tenista. Berrettini era tênis para estar aí no top 10, já fez final de Wimbledon, como você mencionou. E acho que o jogo dele contra o Berrettini, antes da final, evidentemente, né? O jogo dele contra o Berrettini e o jogo da terceira rodada contra o Nicolas Jarry foram os mais duros da campanha do Carlitos até a final, né? Os jogos contra o Rune e contra o Medvedev realmente foi um domínio do Carlitos Alcaraz. Olha só, vamos voltar um mês atrás, né? Semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, que 1-7-1, início do terceiro set, o Carlos Alcaraz sofre aquela cãibra e que aí o Djokovic acaba vencendo o jogo em 3-1, venceu o terceiro e quarto sets com extrema facilidade. E foi um jogo decepcionante, porque todo mundo tratou aquele jogo como final antecipada, e essa final antecipada acabou sendo decepcionante nesse sentido, né? Que o Alcaraz não resistiu, né? Fisicamente, mentalmente. Mas, como eu falei, o tênis é um esporte de aprendizado. Ele aprendeu muito com aquele jogo. Ele aprendeu muito com aquele jogo. Talvez naquele jogo ele tinha um certo favoritismo também. E acho que ele pode ter sentido essa responsabilidade. Mas ele aprendeu muito com aquele jogo. Ele saiu daquela quadra ali, da Philippe Chatrier, como um melhor jogador. E isso se concretizou em Wimbledon. Semanas atrás ele havia vencido Queens, né, aquele torneio preparatório, e chegou em Wimbledon, aí veio numa nova situação em que o Djokovic era amplo favorito. E a gente errou também, né, no palpite. Você acertou a final, mas a gente errou no palpite do campeão, né? Aliás, eu acho que não só a gente, acho que muita gente achou que Djokovic seria o campeão de Wimbledon. E parecia que no primeiro set isso aconteceria. Porque, vamos falar desse jogaço. O Alcaraz perde um breakpoint no primeiro game. Começa até bem o jogo. Mas a partir daí, domínio total de Djokovic, que fez 6-1 assim, no estalar de dedos. Serve com apenas 2 erros não forçados no primeiro set. Então, o que todo mundo imagina? Vai ser um passeio do Djokovic. Só que o panorama começa a mudar do segundo set. Alcaraz voltou melhor, muito mais agressivo, quebrou o jogo ali no segundo game, o Sérvio devolveu a quebra em seguida, mas a gente viu uma nova postura do Alcaraz, né? Pressionando o saque do Djokovic, mas ali uma devolução errada aqui, outra curtinha errada ali, um vôlei errado a colar, e ele não conseguia quebrar de novo, né? Dessa forma, o set foi para o tie-break, em que o Djokovic não perdia bastante tempo um tie-break. O Sérvio abriu 3-0, o espanhol foi buscar, e aí o Sérvio chegou a ter 7 pontos no saco do Alcaraz, né? Teve ali 6-5, mas aí cometeu 2 erros bobos, salvo engano, duas bolas de esquerda, 2 backhands, né? Que ele não costuma errar essas bolas. E aí a gente lembra que o Djokovic é humano, né?
Eu acho que foram dois momentos chave aqui dessa partida em que foram determinantes para a derrota do Djokovic. Um foi esse, no tie-break, né, do segundo set, em que ele comete 2 erros não forçados, que em cada 10 bolas daquela ele vai acertar 9 e vai errar uma, e ele errou justamente quando não deveria, né, no tie-break do segundo set. E aí Alcaraz, numa belíssima devolução de saque, vence o tie-break e empata a partida. Terceiro set, Alcaraz seguiu embalado, começou o set quebrando o saque do Djokovic. E aí no quinto game a gente teve o épico game de 26 minutos. Eu nem contei, eu esqueci até de olhar no site do Wimbledon para ver quantos deals a gente teve nesse game, né? E aí o espanhol quebrou novamente o saque do serve, e aí foi praticamente definiu o set, né? Praticamente matou o set. O número 1 conseguiu uma nova quebra no sétimo game, fechou em 6-1, né? E aí no quarto set, antes do quarto set, o Djokovic vai ali fazer aquele toilet break, né, para reorganizar as ideias, e aí voltou melhor, né? Conquistou uma quebra no quinto game, após um voleio do Alcaraz na rede. E aí o serve conseguiu uma nova quebra ali no nono game, após uma dupla falta do espanhol, fechou o set em 6-3, empatando a partida. Que todo mundo sonhava era que fossem 5 sets, né? Essa decisão em 5 sets, e aí tivemos o tão desejado quinto set. E aí, meu amigo Lucas, vem um segundo momento que eu acho que foi chave para o Djokovic ter perdido esse jogo. Segundo game do quinto set. O Djokovic desperdiça um breakpoint após errar um swing volley. Coloca o swing volley na rede. Então ali, se ele abre 2-0, uma quebra de vantagem no quinto set, com toda a experiência, com toda a bagagem que o Djokovic tem ali, dificilmente o serve abrir uma porta novamente para o Alcaraz. Ele erra o swing volley, o Alcaraz confirma o seu saque, seguimos o quinto set, e aí no game seguinte, né, o Alcaraz aproveita a chance e com a passada na paralela quebra o saque do serve, que aí faz descontar sua frustração, dando uma raquetada no ponto, no poste de sustentação da rede, né? Toma uma vaia da plateia e tal. E aí no décimo game, mesmo com a tonelada de pressão das costas, o Alcaraz saca para o jogo, confirma, fecha o set em 6-4, e aí voltamos a 2008, né? Que tivemos o Nadal ganhando do Federer, também num jogo épico, e o perfil de Wimbledon postou os 2 match points, e eu fiquei espantado com a semelhança dos pontos. A construção dos pontos. Ponto rápido, com poucas trocas de bola. Mas a semelhança me espantou profundamente. Até os dois comemorando, se jogando no chão, foi muito parecido, né? Então, e também, né, 15 anos atrás, né, o Nadal ganhou do até então dominante na grama, que era o Federer. O Alcaraz ganha do então dominante na grama, que é o Djokovic, né? O Alcaraz, terceiro espanhol, né, a ganhar o Wimbledon. Além de Nadal, tivemos o Manolo Santana também conquistando título na grama sagrada. E é um jogo que, pô, carimbou o Alcaraz, né? Pô, esse cara vai ser grande, como você falou. Para ser grande, tem que ganhar os grandes. Cara, o Alcaraz vai, agora a gente não tem dúvida que o Alcaraz vai ser um dos grandes da geração dele, se vai ser um dos maiores da história, isso aí ainda tá muito cedo pra gente dizer, mas o fato é que da geração dele, ele já se credenciou. Já tô aqui, né? Tivemos vários tenistas aí da famigerada Next Gen que passaram, que não, Tsitsipas, Zverev, que não deram pro cheiro aí. E o Alcaraz chegou aí no alto da sua juventude, 20 anos de idade, já tem 2 títulos de Grand Slam, e um deles contra, para muitos, até para alguns, para muitos, o maior de todos os tempos, que é Novak Djokovic. Então é isso. Eu acho que o tênis, ele nada como um torneio, um Grand Slam após o outro, né? Tivemos a decepção do Alcaraz, né? Com aquela cãibra ali, mas isso tornou ele mais forte para dar a volta por cima em Wimbledon. É isso aí, repassando aqui os números do jogo, o placar de 3-2 para o Carlitos, parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. Ele fez o que parecia impossível, né? Todo Grand Slam a gente vem aqui na análise e fala, pô, quem é o cara que vai ganhar do Djokovic em 5 sets? Porque parece que é um negócio absurdo, impossível. A gente for pegando aí, poucos tenistas conseguiram fazer isso em toda a história, principalmente com o Djokovic em um dos seus auges.
O Alcaraz derrota o Djokovic em um dos auges dele. O sérvio estava dominante em Wimbledon. Nem o Federer foi capaz de bater o Djokovic numa final de Wimbledon. Feito que só quem conseguiu foi apenas Andy Murray e agora Carlos Alcaraz. Andy Murray lá em 2013 teve toda essa sequência aí depois dessa derrota para o Murray, Djokovic teve a sequência de 10 anos sem perder na quadra central de Wimbledon. E agora o Alcaraz conseguiu o feito que o Murray tinha conseguido há 10 anos atrás, quase que exatamente 10 anos atrás. Muito impressionante isso. Com o Murray assistindo o jogo na quadra central, muito emblemático também. E, além de tudo isso, o Alcaraz assegurou a liderança do ranking mundial e se alguém colocava ali um asterisco, porque o Djokovic não jogou o US Open do ano passado, porque não sei o que, um monte de blá blá blá, agora não tem mais desculpa. O Carlitos venceu o Djokovic no quintal do Djokovic, num grande jogo, revertendo ali situações muito adversas para ele e conseguiu assegurar a liderança do ranking mundial, cumprindo a promessa de vencer o melhor para ser o melhor. Ô Daniel, que a gente consegue projetar agora para o Carlitos, pensando em liderança do ranking? Ele tem um título para defender no US Open e talvez chegue ali com um pouco mais de pressão, mas agora uma situação completamente diferente, porque ele já venceu o melhor. Então, é diferente, é uma situação diferente mesmo. E é importante destacar o trabalho do Juan Carlos Ferrero, que dizer, é um espetáculo, vem guiando esse jovem de uma forma impressionante. E o Carlitos, a gente sempre tem que lembrar, é um cara que, além de ser um excelente jogador, é uma excelente pessoa em quadra e fora dela também. E tudo isso com uma excelente base familiar, os parentes dele sempre estão ali apoiando e com o Juan Carlos Ferreiro sempre guiando ali de forma excepcional. Pé no chão, né? Aquela coisa, não se deslumbrou com o primeiro título de Grand Slam, com a liderança do ranking mundial, vai ser um menino extremamente focado. O Alcaraz, além disso, né, além de se manter, né, porque esse jogo valeu a liderança do ranking mundial, se o Djokovic vencesse, reassumiria o posto número 1 do mundo. O Alcaraz também já está classificado, é o primeiro classificado para o ATP Finals, né, que é o torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada. O Alcaraz já tem 6.675 pontos conquistados este ano. E aí você falou, a gente sempre menciona isso, é difícil ganhar 2 sets do Djokovic, né? 3 sets do Djokovic, nossa, poucos, né? É privilégio para pouco. É privilégio de Nadal, Federer, né? O Murray quando tinha físico, e agora do Carlitos Alcaraz. Mas mesmo assim, durante a campanha, outros tenistas tiveram chance de ganhar set de Djokovic, tiveram oportunidades e não aproveitaram. Se a gente pegar o Hubert Hurkacz, teve 2 tie-breaks nos 2 primeiros sets na mão para vencer. Não aproveitou a chance. Ele até venceu o terceiro set, foi um jogo que passou para o dia seguinte e tal. Ele até venceu o terceiro set, mas as chances que ele teve não aproveitou. O Yannick Sinner, na própria semifinal, perdia por 2-0, mas ele teve dali 2 set points no terceiro set, ok, no saque do Djokovic, mas eram 2 set points em que ele comete 2 erros não forçados, não aproveita. Então, essa é a diferença dos tenistas comuns, digamos assim, para os grandes tenistas. E hoje a gente coloca aí o Alcaraz dentro desse rol aí dos grandes tenistas. Mas é isso. Agora vamos ver como ele vai saber lidar. Eu acho que ele vai saber lidar muito bem, né, com a pressão de defender o título de Grand Slam, né? Porque ele chegou em Wimbledon sem pressão, né? Porque a gente não tinha muita expectativa. Tudo bem, ele tinha vencido o título em Queens, mas a gente não tinha tanta expectativa do Alcaraz ser campeão de Wimbledon. E ele foi campeão, né? De uma certa forma, até surpreendente para a gente, né? Um dos grandes jogos. E aí eu vou até colocar fazer um parêntese aqui. Lá na frente, quando a carreira do Alcaraz estiver no final, e a gente for fazer um dos grandes jogos da carreira do Alcaraz, as maiores finais de Grand Slam da carreira, certamente esse jogo, essa final que ele venceu, a gente vai botar ali, no mínimo, no top 3. Não só por ter vencido o Wimbledon, por ter vencido o Wimbledon, do maior vencedor de Grand Slams, num piso que ele estava dominando nos últimos anos. Então,
toda essa grandiosidade aí, acho que dificilmente, talvez lá na frente, se ele bater algum recorde, né, tiver uma vitória mais emblemática, talvez a gente passe é, na frente. Mas certamente, quando a gente for lembrar quais foram os grandes jogos da carreira do Alcaraz, e aí não falo só tecnicamente, por tudo que representou, e sim, esse para mim foi o grande jogo do torneio de Wimbledon, o melhor ficou para a final, literalmente. Mas certamente esse jogo vai estar entre os melhores, né? Então, e aí vamos ver agora como ele vai saber lidar com lá na frente no US Open como defensor do título, né? E aí ele já tem um elemento que ele vai defender também os 2.000 pontos, e aí o Djokovic, que agora vai jogar o US Open, vai ter a possibilidade de ultrapassar ele na liderança do ranking mundial. Já vai ser fim de temporada, e a gente sabe que o jogo do Alcaraz requer muita intensidade, muito desgaste físico, então a gente vê como ele vai chegar para o US Open também. Mas, claro, o cara já tem 2 Grand Slams com 20 anos de idade. Então, só isso aí, um deles em cima do maior, um dos maiores da história, quem sabe até o maior da história, né? Pelo menos em número de conquistas já é. Né? Então, isso para ele já é fabuloso. Mas, como você falou, tem toda uma equipe por trás que parece que sabe guiá-lo para o melhor caminho. Colocando sempre ele com o pé no chão, sempre focado, sem deslumbramento, porque a gente vê aí vários tenistas aí que não ganharam nem metade do que o Alcaraz já ganhou e se acham a última bolacha do pacote, né? A gente não vai ficar citando nomes aqui, mas a gente sabe quem são, né? Então, é isso. Acho que já tá aí, o cara já, né, já tá carimbado aí que o Alcaraz vai ser um dos grandes da geração dele, sem dúvidas. Se vai ser o maior da história, ainda tem muito tempo, um dos maiores da história, vai ter muito tempo ainda para a gente saber. Mas com 20 anos de idade aí, com 2 Grand Slams, o futuro é altamente promissor para o Carlitos. Pois é, fazer um adendo ainda, o Medvedev na lista aí de caras que conseguiram bater o Djokovic em 5 sets. Medvedev venceu o final do US Open de 2021 de 3-0, foi uma vitória até que surpreendente, né? Mas se a gente pegar outras campanhas de Grand Slam, inclusive, o Berrettini tirou 7 do Djokovic em final de Wimbledon, o Kyrgios tirou 7 do Djokovic em final de Wimbledon, o Tsitsipas teve 2-0 em Roland Garros e levou a virada do Djokovic. Então, assim, é um trabalho quase que, sei lá, extraterrestre. O cara tem que ser muito bom para conseguir vencer o Djokovic em 5 sets, com o Djokovic em plena forma. Então, espetacular o que o Carlitos fez. Lembrando que o recorte da temporada passada, depois do US Open, o Carlitos deu uma quebrada, estava muito cansado fisicamente, não conseguiu ir bem nos torneios de fim de temporada, acabou pulando alguns torneios, inclusive. Então, ficar de olho nessa questão física do Carlitos, que, como você disse, se desgasta muito, né? O jogo dele exige muito fisicamente, porque parece que o menino tem roda no pé, corre pra caramba. E é isso, galera. Que Wimbledon sensacional pela final. A chave feminina, no geral, também foi muito bom, mas teve muita chuva também. A gente teve que lidar aí com a lesão da Pia, por exemplo. Foi um grande slam de altos e baixos, muitas vezes chato, mas encerrou aí de uma forma bem bacana com essa final mágica entre Alcaraz e Djokovic. Quer acrescentar mais alguma outra coisa para a gente finalizar finalmente a temporada de grama, Daniel? Rapaz, tivemos foi um início, principalmente a primeira semana, né, de Wimbledon foi muito caótico, né, com muita chuva. Tivemos até na estreia do Djokovic ali contra o Pedro Catin, teve gente secando a quadra com secador. Foi assim algo bizarro, né? Mas chegamos ao final, já tivemos 3 Grand Slams aí, agora vamos entrar aí temos agora alguns torneios de saibro na Europa, mais para frente vai começar a gira de quadradura da América do Norte, que vai culminar com o US Open, com o quarto e último Grand Slam da temporada. Então a gente ainda tem muitos torneios pela frente, muitos torneios importantes. Como falei, já temos aí 2 classificadas para o WTA Finals, 1 classificado para o ATP Finals, e aí agora tem a briga aí, né? Para ver quem pega as últimas vagas. Então, tem muito torneio importante para aí, tem muito tênis. O bom é que, né, não para, o tênis não para. Semana a semana já tem torneio importante aí. E sigam com a gente. É isso, sigam com a gente, né? E que tem muito mais por aí. É isso aí, galera. Aproveita, se inscreva no nosso canal,
Tem muito tênis ainda em 2023. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seu amigo, sua amiga que gostam muito de tênis. Deixe seu comentário também, comente aí o que você achou da final de Wimbledon, tanto feminina quanto masculina. Será que a Vondrousova vai voltar a vencer algum outro Grand Slam mais para frente? E o Carlitos, com quantos Grand Slams você acha que ele vai chegar aos 30 anos, por exemplo? Comenta aí e a gente vai batendo um papo. Beleza, galera? Muito obrigado por terem ficado até o fim do vídeo. Valeu, Daniel, pela parceria em mais um Grand Slam. Que espetáculo cobrir esses grandes eventos. E é isso. Até a próxima. Falou!